Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de vocês hoje. Que esse dia seja extremamente de paz e harmonia no coração de cada um que parou aqui para ouvir um pouquinho a palavra do Senhor. Ainda continuo com o dente inchado, caminhando, mas tudo vai dar certo. Logo, logo desincha, aí eu fico mais tranquila. Mas mesmo assim, tô aqui com a cara inchada e ligando a câmera, encarando. Mas tá bom, né? É tudo pela obra do Senhor. E hoje o devocional, hoje eu fiquei aqui lendo, né? Caiu em Provérbios 6, o capítulo 6 todo, né? E aí eu li toda a passagem, né? Que é a lição de vida diárias do Senhor. E, e ela é bem refletida em o que a gente precisa estar em andamentos com o Senhor. E se for ler cada parte aqui, a gente veja o quanto a gente precisa estar alinhado nestes mandamentos do Senhor, que muitas vezes a gente anda, mas em alguns pontos a gente não consegue andar, né? Muitas vezes a gente sabe, mas a gente não consegue andar. E uma das partes assim que me tocou um pouquinho, me trouxe, né, para essa lição de hoje foi do 20 ao 23, que eu achei uma das partes assim que realmente é algo simples, só que a gente acaba não enxergando e não fazendo, né? E tá escrito assim, Provérbios 6, 20, tá escrito assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. Guarde as palavras dele em seu coração, o amarres em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos dos seus pais os guiarão. Olha para vocês verem. Quando dormir, eles protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois os mandamentos lâmpada e instrução é luz. E a correção das disciplinas são o caminho que conduz à vida. Gente, me mexeu muito nessa parte, porque às vezes a gente acaba não ouvindo as instruções dos pais e dos pais, né? Pai e mãe, a gente acabava, quando a gente é novo, principalmente, a gente acaba não instruindo. Mas aqui o Senhor, ele já mostra pra gente que a palavra do Senhor, ela mostra, desculpa, que a palavra do Senhor mostra que a gente precisa ouvir os conselhos do nosso pai. Por quê? Porque os conselhos dos nossos pais não é porque eles sabem mais que a gente, mas eles nos amam e eles nos mostram o caminho certinho, seguro, para a gente poder seguir. Porque aqui, ó, o Senhor fala, pois os mandamentos é lâmpada. Vocês pensam? É a lâmpada que a gente vai, né? E a instrução é a luz. Quando a gente está instruído com os conselhos dos nossos pais, é a luz. E os corações da disciplina são o caminho que conduz. Então, tem filhos, né, que às vezes não quer escutar o pai porque acha que o pai não sabe. Ah, você não sabe o que eu passo dentro de mim, né? Porque a gente simplesmente, né, quando a gente é novo, a gente não quer entender os pais, porque os pais não sabem o que a gente tá passando, né? Principalmente adolescente. Ah, você não sabe o que eu tô passando, né? Só que os pais, eles muitas vezes eles não sabem, só que eles têm a instrução. Eles têm a instrução certinha para você não errar. Se você começar a ouvir a palavra, ouvir o que os seus pais têm a dizer, você não erra. Por isso que sempre fala, a Bíblia está escrito, honrar pai e mãe, né? Porque é pra gente honrar o pai e mãe, porque eles sabem os mandamentos que instruem a gente pro caminho, né? Que instrui a gente pro caminho certo. Lógico, né? A gente sabe que tem muito pai e mãe que acaba não dando conselho, né, direito pros filhos.
Só que, em maior parte, sim. Em maior parte, o mais que ele não dá algum conselho é certo, ele o ama. Então, quando a gente é pai, a gente já automaticamente a gente já ama o filho da gente com todo amor e carinho. E a gente precisa estar alinhado e ouvir o que os nossos pais falam, né? Ouvir. É como a gente é adolescente e os pais mandam na gente, né? E o pai não deixa você sair naquele momento. Você tem tanta raiva daquele pai. Por que que ele não deixou eu sair? Por que que ele não aceitou isso de mim, né? Por que que ele não aceitou? Mas é porque naquele momento ele tinha a instrução certa, que ele sabia que não podia deixar. Ele sabia que não era o momento certo, né? Então, honrar pai e mãe é a mesma coisa. Ouvir o que eles têm a dizer, obedecê-los, obedecer, principalmente obedecer, e ser guiado por eles, porque eles são a palavra deles é luz, as instruções dele é luz, né? E assim a gente tem uma reação, uma correção de disciplina, porque a disciplina traz a gente para o caminho, né? Que conduz a vida. Então, essa palavra, essa especificamente, ela mexeu muito comigo, né? Eu achei muito lindo, porque realmente é difícil a gente ouvir as instruções dos pais. Principalmente, muitas vezes é uma das partes mais difíceis. Mas quando a gente começa a ouvir o que eles têm a dizer, a gente não erra. A gente não erra, porque a gente é teimoso, a gente erra. A gente não quer ouvir pai e mãe e a gente acaba errando, né? E a gente sabe que tem muito pai e mãe que não tem sabedoria porque eles também não conseguiram ter dos outros pais. Vem vindo, né? Uma geração vem vindo. Só que eles têm sim alguma coisa a ensinar para nós, pra gente entender, né? E principalmente os pais que estão no caminho do Senhor, mostrando para os seus filhos o caminho, né? Se alinhando no caminho do Senhor. Eu achei muito linda essa palavra e eu queria trazer isso hoje para vocês, e que o coração de cada um que está aqui hoje possa entender que o Senhor deixou aqui no mundo pra gente honrar pai e mãe, pra gente ouvir o que o pai e a mãe têm a dizer, porque eles são instruções do Senhor, instrumentos, desculpa, do Senhor, para nossa caminhada aqui na terra. Que essa palavra hoje possa tocar no teu coração, que o Senhor possa estar na tua vida hoje, que esse dia seja extremamente de paz e harmonia na tua vida, que o teu coração se enche de gratidão e amor, e honre seu pai, honre sua mãe, que você pode ter certeza que o caminho da vida é a luz na tua vida. Hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus no teu coração. Não deixe de não aceitar ele hoje, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele nos ama de todo amor e carinho. E shalom, e até amanhã, se Deus permitir.